Boa tarde, me chamo Aline Martins Linhares e sou a primeira prenda da 13ª Região Tradicionalista. Levando em consideração o tema proposto pelo MTG, o uso da vestimenta em diferentes momentos, optei por abordar as vestimentas fúnebres. Para realizar esse trabalho, eu produzi então uma revisão bibliográfica baseada em dissertações, livros, artigos científicos, análise documental, principalmente assentada em pinturas e fotografias, assim como pesquisa de campo, baseada no ramo da história oral. A importância desse trabalho justifica-se por ser um tema bastante curioso e que ainda carece de bastante investigação. Ao falar de vestes, eu falo do caráter social e cultural das sociedades e assim é importantíssimo falar sobre. As vestimentas fazem parte da vida de todos os indivíduos, mesmo daqueles que proclamam o seu distanciamento. Muitos autores dizem que as vestimentas são a segunda pele dos seres e muitas vezes elas falam por nós e trazem múltiplas mensagens. Na medida também que eu falo de vestimentas, eu falo das transformações culturais. Se a cultura modifica, se ela é dinâmica, ela é viva, as vestimentas também vão se alterar. Levando em consideração toda essa organização e trabalho, organizei um cenário didático, dialogando tanto com as vestimentas fúnebres tradicionais quanto as atuais. E assim cheguei na conformação final do meu trabalho, a qual titulei Sobre o Olhar da Morte, uma análise das vestimentas fúnebres em diferentes momentos. Falando sobre a evolução das mortalhas, eu posso remeter à Idade Média, onde o corpo do falecido era envolto sobre um sudário ou um lençol. Já na Idade Moderna, nós vamos pegar a mortalha do santo de devoção do falecido. Nós vamos ver inúmeras modificações e uma ênfase muito forte a partir daqueles grupos que são católicos, onde as vestimentas e a morte têm um significado muito valoroso, principalmente para se fazer uma boa passagem. Era comum doar as roupas do falecido para um mendigo, por exemplo, com relação ao juízo final. Isso também vai se transformar a partir da década de 70 e 90 dos dias atuais, onde nós vemos a atuação das casas fúnebres, onde nós vamos ter já uma indústria da morte. E aí nós vamos ter um afastamento dos laços familiares e muitas vezes as questões fúnebres e o luto, ele é repudiado, ele quer ser abreviado, ele quer ser apagado. Então realizei uma pesquisa documental baseada principalmente nas figuras, imagens e pinturas da dissertação de Miguel Augusto Soares. Ele trabalha com um recorte temporal de 1860 a 1960. E em linhas gerais, nós podemos ver nos materiais coletados por ele o uso de vestes pretas, tanto pelos falecidos quanto pelos enlutados, o uso de véus pretos por parte das mulheres, tanto das enlutadas quanto das falecidas, as vestes claras, tons suaves para as crianças e moças, representando o ar angelical e a própria virgindade, assim também como elementos que remetem à morte, tratando-se de criança, o cavalinho de pau, bonecas, e com relação aos adultos, a utilização de símbolos como o pêndulo, o relógio, a flor cortada na mão, entre outros elementos. Com relação à pesquisa de campo, assentada então no ramo da história oral, iniciei conversando com os parentes e aí descobri uma memória familiar em comum da minha mãe e da minha avó. Ambas recordaram-se que existia na casa da minha avó duas fotografias dos primeiros filhos, do primeiro casamento do meu avô, que nasceram crianças prematuras e aí foi feita a foto durante o velório e o enterro e ambas as crianças estavam vestidas com vestes brancas, claras, e roupas ainda do batizado. Porém, essas fotos foram descartadas, como muitas famílias fazem, por não considerarem positivo guardarem essas fotos. Buscando fugir da esfera parental e para ver se não era apenas uma memória familiar compartilhada, conversei com diversas pessoas, inclusive fora de Santa Maria. Por exemplo, conversei com a senhora Maria do Carmo da Lalana e ela remeteu a várias memórias com relação à distinção que existe entre o viúvo e a viúva. A maioria das viúvas usavam o luto até o fim da sua vida, enquanto o viúvo ia gradativamente se afastando desse luto até usar camisa branca e o distintivo fúnebre. Há também uma distinção com relação às cores. Luto é preto, o vermelho era considerado um desrespeito à questão do luto e a perda de um parente. Ela destaca um ponto bem específico que ela lembra também do velório e do enterro de duas figuras religiosas de Santa Maria, que por serem clérigos, eles foram velados e enterrados na cripta
da Catedral e na cripta da Basílica em Santa Maria e foram enterrados também com vestes, né, religiosas. Ela destaca também que antigamente os falecidos eram enterrados com calçados, algo que não acontece nos dias de hoje. E as mulheres, principalmente com poucos adornos, porque existia um receio muito grande de haverem furtos, né, aos caixões, já que a pessoa tinha ornamentos de grande valor. Conversei também com minhas colegas de profissão, professoras Margarete e Celanira. A Celanira recordou de um velório onde a família, parte dela costurava as roupas do luto e a outra ornava o caixão. E ela também lembrou que era comum algumas famílias no interior possuírem costureiras fúnebres específicas e inclusive deixarem uma repartição dentro do guarda-roupa para as vestes de luto. Conversando com a professora Margarete, ela recordou de um velório onde a viúva usava vestes não pretas, mas de um roxo bem escuro. E ela recordou que o distintivo fúnebre ela reconhecia como fardinho. Conversando com o colega André, ele chamou já o distintivo fúnebre de tufinho e lembrou que na região da campanha ele era chamado de fumo. E eu gostei muito de falar com ele que ele lembrou de um ditado popular: tu vai vestir aquela de morrer? Remetendo a essa ideia de que vestes fúnebres, as vestes do partir, são as melhores vestes, né, vestes novas. Também conversei com as alunas Vitória e Arlinda. Arlinda destacou o velório e o enterro dos seus pais, que por não serem pessoas abonadas, não usaram vestes novas, mas eram as melhores vestes possíveis que eles tinham, demonstrando então que os critérios socioeconômicos também fazem uma distinção com relação ao vestuário aplicado, mesmo em torno das questões da morte. Conversando com o aluno João Alaor, ele também lembrou das carpideiras, as mulheres contratadas para chorarem nos velórios. Mesmo sendo contratadas, também usavam vestes pretas. Conversei com o senhor Iope, que é um funcionário da funerária Causo em Santa Maria, e ele trabalha desde 1986. E ele me deu um panorama bem bacana sobre essa distinção que nós temos dos tempos, né? Com relação às vestes atuais, ele fala que o que mudou bastante é a variação de cores. Hoje, tanto para os enlutados quanto para os falecidos, se usam variadas cores. O que se mantém é as melhores vestes possíveis ou de apreço dos familiares do enlutado. Curiosidades. Por exemplo, o enterro de donzelas ciganas, com vestidos muito coloridos e muito ornamentadas e com bastante maquiagem. E ele destaca também a questão da diversidade a partir da cultura, com relação aos judeus, que para os judeus não existe distinção social diante da morte. Todos eles são enterrados apenas com um pano branco chamado de murim. Também eu consegui uma entrevista com o senhor Zeno de Caçapava, inclusive tenho aqui a declaração dele. Ele fala sobre a questão do luto fechado, do luto parcial, que na campanha os homens deixavam a barba crescer com relação ao luto e que variava também conforme a região de colonização. A senhora Neuza me disse um aspecto bastante interessante, que antigamente quem usava preto estava de luto. Você reconhecia as pessoas através da cor da roupa. Diferente de hoje, que o preto está associado à elegância, à moda, não somente à questão do luto. Conversei com a senhora Josepina, que durante a entrevista ela encontrou nos seus pertences uma foto do velório e enterro do seu irmão mais novo. O caixão e ele, as vestes brancas, caixão branco, ela e os demais irmãos todos de branco e os pais enlutados de preto. Conversei com o senhor Rudimar, ele comentou que era muito comum na campanha os jovens se vestirem de preto e irem aos velórios para usufruírem dos comes e bebes. Que também existiam carpinteiros nas regiões que elaboravam de forma específica o caixão para o falecido. Então era algo específico, algo que não acontece hoje. E também consegui fontes primárias lá de 2 distritos de Caçapava, que são fotos de falecidos, né, parentes dos entrevistados, que confirmam todas as informações já prestadas. E aí outra conclusão é que a morte é algo que faz parte da existência de todos nós, então é inevitável e necessário falarmos sobre ela.